Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos à parte 3 da revisão de HTML. Pelo que eu estava olhando aqui, eu acredito que esse será, na verdade, o último vídeo da revisão. Eu falei no primeiro vídeo que seriam 5 ou 6, porém eu percebi que muita coisa dá para eu fazer em um vídeo só. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês o que são atributos. Vou mostrar alguns atributos aqui, o que são valores e quais são e como nós podemos trabalhar com os principais componentes da formatação básica de texto no HTML. A revisão será apenas isso, ou melhor, a prova será apenas isso. Eu não trabalharei com nenhum outro assunto, tá? Basicamente serão esses daí. E nessa aula, nessa terceira parte da aula, eu vou estar mostrando o que são esses atributos, valores e componentes da formatação básica de texto. Vamos começar com os atributos. Professor, o que são atributos? Antes, lá na primeira aula, nós estudamos o que eram tags, né? Que é tudo isso que aparece em rosa. E ele diz aqui, ó, tags são comandos que aplicamos no HTML. Ficam dentro de maior que e menor que, ok? Temos alguns exemplos aqui, né, na parte de cima. O atributo, ele é um complemento que é utilizado dentro dessas tags, tá? Temos alguns exemplos aqui, por exemplo, o align, que significa alinhamento. Temos o href, que nós utilizamos ele para hiperlinks. O charset, que é o conjunto de caracteres que nós utilizamos aqui no Brasil, a sua versão é a UTF-8, né? O lang, que é um atributo de linguagem. O size, que significa tamanho. E o color, que significa cor. Existem muitos outros atributos, alguns deles globais, ou seja, que funcionam em qualquer tag do HTML. Eu coloquei algumas aqui porque foram essas que eu utilizei naquele arquivo e que na última aula eu mostrei, que no caso seria a aula da revisão, que eu disse que teve um problema lá, né, em relação à gravação. Eu só consegui gravar o áudio, então eu estou gravando aqui de novo, beleza? Então vamos lá. Aqui em relação ao valor, eu vou fazer o seguinte. O valor ele sempre é o resultado que nós vamos colocar dentro do atributo. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o Sublime. Eu tenho aqui alguns atributos, são todos esses que estão em verde, ó. Charset, o lang, o href aqui. Esse daí já é um atributo. Vale lembrar que o atributo ele sempre vem, depois dele sempre vem o igual e a abertura de aspas, tá? Nós abrimos as aspas duas vezes e dentro dessas aspas que nós colocamos os valores. Os valores são esses que estão em amarelo, ó. PTBR aqui, o TF8, aqui nós temos um link também, ó, na parte de baixo, tá? Lembrando que o único espaço nessa tag inteira que você vai dar é aqui, ó, depois da tag e antes do atributo. Depois disso, você não pode dar mais nenhum espaço, a não ser aqui dentro do valor, só que isso daí não precisa, tá? Então, por exemplo, aqui na tag meta, charset UTF-8, o único espaço que eu dei é onde está aparecendo esse pontinho aqui, ó, que é uma distância de um para outro, né? É uma casinha aqui de distância. Beleza? Não pode ficar dando espaço aqui antes do igual, depois do igual. Você não pode ficar fazendo isso porque isso daí vai ocasionar erros, tá? Então é melhor fazer da maneira correta para quanto menos erros possíveis, melhor. Beleza? Então atributos são complementos das tags, né? Faz parte da propriedade dela. E dentro disso, dentro das aspas, que você colocará os valores, beleza? Basicamente é isso daí, é algo mais teórico. Eu vou apagar essa parte aqui de dentro, tá? Do boring, que na última aula foi isso daqui, ó, o resultado. Criei um link do canal, quando eu clique aqui, eu vou para o outro canal do YouTube, né, que eu coloquei aqui como link, que é o meu canal pessoal, que eu já tinha mostrado a vocês na outra aula. Deixa eu voltar aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou apagar isso daqui. Eu também ensinei aqui como pular linhas, né? Beleza, zerei aqui, vou salvar, vou voltar lá. Quando eu atualizar, vai sumir tudo isso. Sumiu, ótimo. Vamos lá, componente da formatação básica de texto. Aqui eu coloquei 5, ó, 5 principais. Vamos começar com o primeiro, que é textos em negrito. Eu utilizo a tag B, tá? Não tem muito o que explicar. Você abre a tag B, fecha ela e dentro você escreve alguma coisa. Eu vou escrever aqui texto em negrito. Vou salvar. Quando nós vamos lá para o arquivo, ó, ele me aparece o texto em negrito. Em inglês ele é chamado de bold, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses bold,
E eu vou colocar uma pequena explicação. Negrito é o texto em formato mais espesso, tá? Ele tem uma espessura maior. Ok. Geralmente ele chama mais atenção, ele é utilizado para chamar mais atenção, ok? Então eu vou colocar aqui uma exclamaçãozinha só para ficar mais bonitinho. Ok, vamos pular aqui para o próximo, que é a tag I, tá? A tag I, ele é o texto em itálico. Sua principal característica é o fato de ser íngreme. Ou seja, ele vai ser aí um pouquinho mais deitado, beleza? Ele vai criar um certo ângulo mais deitado, né? E isso vai fazer ele chamar um pouquinho de atenção também. Na língua portuguesa, eu não vou lembrar bem agora, mas na língua portuguesa ele é muito utilizado dentro de textos que utilizam estrangeirismo, ou seja, que vão ter palavras em inglês. Pelo que eu lembro é isso, porém eu não sei onde ele é utilizado hoje em relação a textos da língua portuguesa, beleza? Deixa eu só colocar aqui o acento da palavra íngreme que eu estava falando e esqueci dele, mas está aqui, íngreme. Muito bem, vou colocar também uma exclamação, vou salvar isso e vocês vão ver o que é um texto em itálico. Ó, cadê? Peraí que ele não foi aqui não, acho que eu não salvei. Agora sim. Aí, agora sim, ó. Texto em itálico. Sua principal característica é o fato de ser íngreme. Beleza? Eu vou só pular uma linha aqui, como nós aprendemos na outra aula. Tag BR, ok? Já vou colocar outra tag BR aqui, porque eu já vou precisar pular outra linha. Muito bem. Desceu aqui. Ótimo. Por último, em relação aqui a esses textos, eu vou colocar a tag U, que ela é o texto sublinhado, ok? Então vamos lá, tag U, texto sublinhado. Vou dar um brilho aqui no meu teclado, beleza. Texto em sublinhado. Não tem muito o que explicar, né? Uma linha que fica abaixo do texto, tá? Vou salvar aqui, vamos voltar. Tá aí, texto sublinhado. Já vou pular outra linha aqui. E vamos falar agora do font size e do font color, beleza? Vamos lá. O font size, eu primeiramente vou abrir a tag font, tá? E aqui dentro dela eu vou escrever, vou dar um espaço, né? Eu vou escrever o atributo size. Ele significa tamanho em português, tá? Size significa tamanho em português. E dentro dele eu vou colocar de 1 a 9, tá? Então eu vou criar alguns aqui, vou colocar texto, tamanho 1. Vou chegar aqui abaixo, vou escrever font novamente. Vou colocar size. E vou colocar aqui, por exemplo, 4. E vou colocar texto em tamanho 4. Colocar o em também aqui no de cima. Vou chegar aqui, vou copiar isso daqui, para a gente ganhar tempo. E vou jogar abaixo. Também lembrar de colocar a tag BR aqui. E nesse último eu vou colocar o texto em tamanho 9, por exemplo. Tá? Vamos fazer uma certa diferença aí. Agora eu vou aplicar a tag BR aqui depois de todos eles, para ele dar um espacinho, né? Dar uma linha ali. Bom, coloquei aqui 3 diferentes, tá? Font size 1, 4 e 9. A maneira como ele é escrita é essa daqui. Também coloquei um BR aqui no finalzinho, ok? Bom, quando eu salvo isso, ele cria a diferença de texto dos três aí. O primeiro é menor, o tamanho 4 é esse daqui e o tamanho 9 é o maior que nós vamos ter, ok? Muito bem, agora só nos falta a tag font color. Já vou abrir ela aqui. Eu posso colocar as cores de algumas maneiras. Por exemplo, uma delas é nós colocarmos a cor em inglês. Outra maneira é nós colocarmos um código e
Esse código você consegue encontrar no Google. Se você chegar no Google e pesquisar por HTML Color Picker, que significa seletor de cores HTML, você pode vir aqui na barrinha, ó, tanto na barrinha na parte de baixo quanto nessa aqui de cima, né, nesse retângulo. Você deixa aí o mouse, clique e arrasta, né, você deixa o mouse onde você quiser. E aqui na barrinha você escolhe qual cor que você quer. Por exemplo, vamos supor que eu queira esse azul aqui, ó. Aqui embaixo ele vai ter um código, é só você copiar esse código, chega aqui dentro, ó, e cola. Tá? Quando você salva, esse texto que você escrever aqui dentro, ele vai ficar dessa maneira. Você pode tanto pesquisar ele, ou pode colocar, como eu falei, a tag em inglês, tá? No caso, a tag não, a palavra da cor, né, em inglês, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, texto de cor azul. Ok? Vou salvar. Vamos voltar aqui no arquivo. E tá aí. Texto de cor azul. Tá? Eu poderia simplesmente chegar aqui também, ó, em vez de colocar esse código, poderia colocar blue, que significa azul em inglês. E aí ele aplicava um zoom também. Aliás, ele aplicava a cor azul também, né? Muito bem. Então, basicamente, esse daí, finalizamos toda a revisão, tá? Vai se dividir nesses 3 vídeos. Se você assistiu os 3, tirar dúvidas, você pode deixar aí no comentário também. Não tem como falhar na prova, beleza? Então é isso daí, valeu por assistir o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal para saber quando ter os vídeos novos, né? E valeu, abraço!